Como é possível que uma stablecoin que supostamente deveria ter o mesmo valor que o dólar caísse mais de 30% numa única noite? Pois é exatamente isso que está acontecendo com a chamada Terra Luna, e é sobre isso que eu irei falar no vídeo de hoje. E se você é novo por aqui, seja bem-vindo ao canal da Climb Investimentos. Esta aqui é uma casa de análise dedicada a trazer o melhor conteúdo para os investidores. Por aqui nós falamos sobre temas do mundo financeiro, o que inclui investimentos em bolsas de valores, criptomoedas, planejamento tributário e economia. Portanto, se você gosta desse conteúdo, considere se inscrever no canal e deixar o seu like. E antes de falar do que raios aconteceu com a Terra Luna, eu preciso comentar sobre o que é uma stablecoin. E basicamente, uma stablecoin é uma criptomoeda que é feita para ter um valor atrelado a uma moeda fiduciária. Ou seja, uma stablecoin é para ter uma paridade de 1 para 1 com alguma moeda, seja ela o dólar, o euro, o iene, etc. E uma stablecoin, ela funciona quando existe uma entidade centralizada, pode ser uma empresa, uma fundação ou um grupo de desenvolvedores, que eles detêm reservas desta moeda e utilizam essas reservas para poder lastrear a emissão dessas stablecoins. E é justamente essa reserva que garante que uma criptomoeda stablecoin deverá ter o valor equivalente a, por exemplo, $1, que é o caso da UST, a chamada Terra Luna. E existem exemplos muito famosos e bem-sucedidos de criptomoedas desse porte, que são, por exemplo, o dólar Tether, o USDT e o USDC, que são todas criptomoedas pareadas no dólar. E o grande ponto a ser observado acerca de qualquer stablecoin é que ela vale apenas aquilo que suas reservas valerem, pois são elas que lastreiam tudo no final das contas. E isso significa que stablecoins são moedas que dependem da confiança. Quer dizer, elas só terão seu valor mantido caso os agentes de mercado acreditem que a entidade central por trás dessa stablecoin de fato tem as reservas que ela diz ter. E isso é muito importante, pois caso os indivíduos passem a não mais confiar no emissor dessa stablecoin, o que eles irão fazer é começar a vender essa moeda acreditando que ela não vale aquilo que ela diz valer. E quando muitas pessoas começam a vender ao mesmo tempo, isto gera uma situação semelhante à famosa corrida aos bancos. E isso basicamente derruba o valor da criptomoeda quase que do dia para a noite. E foi exatamente esse o caso que ocorreu com o Terra Luna. E a fim de poder mostrar qual que deveria ser o comportamento normal de uma criptomoeda, eu vim aqui no CoinMarketCap e abri o gráfico do dólar Tether, o chamado USDT, que atualmente é a maior stablecoin em termos de valor de mercado que existe. E quando nós vemos aqui no gráfico e vemos o histórico dessa moeda desde sua criação em meados de 2015, tem-se que, via de regra, ela esteve exatamente no valor de $1, que é o que toda stablecoin deveria fazer. Só que perceba que essa paridade nem sempre é mantida, pois aqui, por exemplo, em 2016, houve um breve momento em que $1 Tether estava valendo 96 centavos de dólar, e não $1 exato como deveria. E quando nós avançamos aqui, nós percebemos que sim, stablecoins têm uma certa volatilidade, pois aqui durante esse dia, no dia 25 de abril de 2017, tem-se que $1 Tether chegou a bater 92 centavos. E ao longo de boa parte do tempo, ela ficou flutuando ao longo desse valor, demonstrando que sim, não é sempre que essa paridade de uma stablecoin com a sua moeda ocorre. Pois como eu falei, tudo depende da confiança que o mercado tem no emissor dessa moeda. Pois caso os agentes do mercado suspeitem que o emissor não tem as devidas reservas, eles vão sim derrubar os preços. E o Tether é uma moeda que é um tanto quanto polêmica, pois ela não audita suas reservas e as poucas informações divulgadas dão a entender que boa parte da reserva da Tether Foundation não está em moeda fiduciária e sim em títulos de dívida corporativos. E tem-se uma dúvida acerca do quanto realmente esses títulos valem. Mas observando atualmente, o Tether é a terceira maior criptomoeda e a maior de todas as stablecoins. Porém, ele não é o foco do vídeo de hoje, pois nós iremos falar da Terra Luna, que neste momento, apesar de ser uma stablecoin teoricamente pareada no dólar, ela está valendo apenas 18 centavos de dólar. E vindo aqui no gráfico, nós vemos que ao longo do tempo,
o valor dessa criptomoeda foi muito bem lastreado no dólar. Isso até esta semana, no dia 7, quando essa criptomoeda começou a derreter. E como eu expliquei ao longo deste vídeo, a melhor explicação para isso é perda de confiança do mercado, pois foi descoberto que boa parte das reservas que lastreavam essa stablecoin não estavam em dólar, mas sim em Bitcoin, o que é um problema, pois se você vem acompanhando os vídeos aqui no canal, você sabe que o mercado de criptomoedas em geral e o próprio Bitcoin vem caindo bastante ao longo do tempo. Inclusive, isso é um fator que eu comentei em detalhes num outro vídeo que eu irei deixar o link aqui no izinho. E basicamente, quando se tem uma criptomoeda que deveria ser pareada no dólar, mas que está em parte lastreada no Bitcoin, tem-se que a queda de preço no Bitcoin faz com que o valor das reservas diminua. E chegou um ponto em que a própria instituição por trás do UST, Terra Luna, começou a vender esses Bitcoins para tentar cortar seus prejuízos. E quando a comunidade descobriu isso, iniciou-se uma verdadeira corrida para vender essa criptomoeda, o que acabou gerando essa imensa desvalorização ocorrida. E a grande lição que pode ser tirada sobre esse episódio da Terra Luna diz respeito à fragilidade que algumas criptomoedas têm dentro desse ecossistema. Quando se fala de stablecoins, elas só valem aquilo que suas reservas de fato são. Portanto, stablecoins não são ferramentas adequadas para a dolarização de patrimônio. Se você quer ter dólar, é muito melhor você comprá-lo via vias tradicionais. Seja, por exemplo, usando remessa online para poder mandar uma remessa de câmbio para sua corretora. Seja, por exemplo, comprando títulos de dívida do governo americano denominados em dólares através da Interactive Brokers, por exemplo. As vias tradicionais são muito mais livres de risco do que se utilizar do mercado cripto. E um outro fator que pode ser ilustrado daqui é uma das grandes máximas que os investidores de criptomoedas têm, que é o chamado não confie. Verifique. A comunidade das criptomoedas é muito desconfiada de basicamente tudo. E com razão, visto que neste mercado, várias coisas podem ser golpes disfarçados. Então, se você for ter stablecoins, é bom que você as tenha para uma de duas funções. A primeira e mais relevante seria utilizá-las como caixa para poder deixar guardado lá na sua exchange, a fim de ser posteriormente alocado diretamente em criptomoedas. E a segunda forma seria como uma reserva que você deixa para poder esperar passar algum momento de grande correção no mercado. E além de tudo isso, se você for realmente ter patrimônio relevante em alguma stablecoin, é bom que seja numa stablecoin confiável e que tenha suas reservas auditadas para poder garantir que, de fato, se a fundação emitiu $1 bilhão em stablecoins, é bom que ela tenha os correspondentes $1 bilhão em reservas. Um caso muito bom de uma criptomoeda como essa é a USDC, que passa por auditorias frequentes demonstrando que ela possui o devido lastro. Então, a grande lição que pode ser tirada do vídeo de hoje é, como eu disse, a máxima dos investidores de criptos, que é não confie. Em vez disso, verifique. E é com essa frase que eu vou encerrando o vídeo de hoje, pois nós vamos ficando por aqui.